Posso te mostrar. Nós temos uma mochila aqui, onde pegamos a premissa básica do que fizemos no robô e traduzimos para algo que uma pessoa poderia carregar por aí. O laser está aqui em cima. Ele é bem menor do que o utilizado no robô, mas tem a mesma funcionalidade básica. Ele pode medir a distância entre as paredes ao seu redor. E você vai conseguir ver os mapas se formando enquanto caminha pela área. Legal. Então é só usar como uma Isso. mochila normal? Legal, nem é pesada. E aqui estou eu. Eu sou o pontinho vermelho no meio. Deixa eu dar zoom. Então é bem parecido com o robô, mas não são só as linhas brancas com os pontos que estávamos vendo antes. Exato, esse vai captar mais detalhes do que o robô. Ao contrário do robô, eu não consigo manter o laser fixo, então eles tiveram que colocar sensores de movimento que calculam o movimento da mochila para compensar meus passos. Tem uma coisa especial que adicionamos à mochila agora. Você pode apertar o botão da câmera nesse software e ele vai tirar uma foto de cada lugar em que você esteve. Certo. Nossa, legal. E você pode arrastar seu dedo pela tela e a foto vai girar em 360 graus. Nossa. Dá para ver o que tem em cada direção. Então eu posso fazer o meu próprio mapa? Exatamente. Emaps works well in the lab, but to be a truly versatile tool, it has to function inside all manner of structures in our man-made world. So, how will this impressive portable prototype perform in the most difficult place they can find? Esse é o navio Tunney da Guarda Costeira dos Estados Unidos. É um labirinto de corredores apertados e sinuosos e mais de 140 cômodos espalhados por 8 plataformas. Revestido por mais de 2.500 toneladas de aço, ele é completamente impenetrável para qualquer sinal de GPS. Muito bem, eu vou vestir isso aqui e tentar andar no navio, porque ele é todo assimétrico. Eu vou subir escadas, descer escadas, passar pelas portas, então... Você tem canos e dutos, paredes curvas e tudo mais. Isso é bem mais desafiador do que o robô, né? Pronto, beleza. O mais extraordinário nessa mochila pequena é a precisão. Cada detalhe complexo das cabines e dos corredores é gravado e medido. A precisão é incrível e tudo é feito ao mesmo tempo em que eu ando no navio. O mapa é muito legal, na verdade. Vocês podem ver que eu passei por ali, é uma passagem bem apertada. Esse navio parece um labirinto. E eu subi, desci, o navio também é bem inclinado. Tive que subir e me abaixar bastante, porque as portas são muito baixas. Eu estou bem impressionada com o que essa tecnologia consegue fazer. Eu consegui um belo mapa. E o que é mais impressionante são todos esses detalhes que eu tenho aqui. Dá para ver todas as paredes do cômodo. Cada quadradinho do mapa equivale a 5 centímetros. As fotos da câmera capturam cada passo. Nós podemos clicar no ícone da câmera e depois clicamos nesse cômodo aqui. E aí você pode... É onde estamos agora. Sim, você pode olhar tudo dentro do cômodo. Tudo que estava lá quando você entrou no ambiente. E se vocês tiverem uma câmera aqui, o que mais seriam capazes de detectar no ambiente? Bom, uma das coisas que queríamos fazer com esse sistema era criar a capacidade de integrar vários tipos de sensores. Por exemplo, esse sensor aqui na frente é outro scanner a laser apontando para cima. Ele digitaliza esse ambiente aqui. Enquanto você caminha pelo local, você recebe uma localização totalmente em 3D. Assim você consegue criar um modelo tridimensional da área em que está. Nós também queremos incorporar uma gama de outros tipos de sensores. Por exemplo, digamos que você quer mapear um shopping e saber como está a cobertura do Wi-Fi naquele shopping. Você pode acoplar aquele sensor no sistema e gerar um mapa que mostre tanto o mapa da localização quanto os dados do sensor. Bem interativo. É interativo porque você tem as imagens. Esse é o tipo de tecnologia que possibilita que vejamos uma localização virtualmente sem precisar estar no local. E isso é incrível. É realmente impressionante o quanto ele é preciso. O Emaps já se mostrou capaz de mapear navios. Nos próximos anos, mais e mais prédios serão adicionados ao nosso mapa virtual 3D do mundo. Até mesmo num grande shopping como esse, nós nunca mais vamos nos perder. E também tem o potencial para tarefas mais importantes num futuro próximo.
Ele pode ajudar nossos serviços de resgate a localizarem um prédio que esteja desmoronando em minutos, ou pode ajudar a polícia a mapear uma cena do crime em segundos. There is more data being shared across the world every second today than was stored throughout the internet 20 years ago. With this colossal digital capability, one idea is to create things in the virtual world and then bring them to life in the real world. And I mean actually bring them to life. It's a field that could deliver incredible benefits. When I was diagnosed with a degenerative disease, I was 21. Doctors thought I might not survive more than 2 years. Thankfully, I'm still here. A similar prognosis is often faced by people with organ failure. But now, radical forward thinking is offering hope for the future. Replacement body parts to order. A team of scientists in California believe that if you can design them on a computer, you should be able to print them out. Daniel Kraft investigates if there's life in this idea. Uma das tecnologias mais interessantes a se explorar no nosso cotidiano é a impressão em 3D. Ela funciona pelo mesmo princípio da impressora 2D da sua casa. Mas em vez de palavras, a máquina pode ler um modelo tridimensional e colocar sucessivas camadas de líquido, pó ou um plástico parecido com polipropileno para criar quase qualquer forma que pode ser feita num computador. Na verdade, eu estou usando um cinto feito na impressora 3D, que saiu em uma única impressão, e me conectaram a um scanner. Então eu também tenho uma versão minha, um mini-me. Agora, os desenvolvedores estão tentando utilizar a impressão 3D para resolver um grande problema. Só nos Estados Unidos, uma média de 18 pessoas morre todos os dias, esperando por transplantes de órgãos que nunca acontecem. Há uma carência de órgãos. Como médico, eu sei que mesmo quando há órgãos disponíveis, precisamos correr para coletar esses órgãos e levá-los para os transplantes. E se existisse outra forma de combinar a ciência com a engenharia de tecidos para disponibilizar órgãos personalizados para um paciente a qualquer momento que ele precisasse, e baseados em seu próprio corpo? Parece ficção científica, mas aqui na Organovo, eles estão na vanguarda da criação de tecidos humanos através da impressão, célula por célula. Organovo, inovação, impressão 3D, tecidos e órgãos vivos. Keith Murphy é o cofundador da empresa. Bom, Keith, você prevê a era onde nós vamos imprimir nossos próprios órgãos personalizados? Bem, não chegamos ao ponto de fazer órgãos completos, mas podemos fazer tecidos menores. Por exemplo, nós já fizemos vasos sanguíneos e já pegamos as células-tronco de tecido adiposo de um paciente e construímos um vaso sanguíneo completo, dessa única fonte de célula. E como se constrói um vaso sanguíneo vivo? O processo é muito similar ao da impressão daquele meu cinto charmoso? Primeiro, cientistas, como a Vivian, desenvolvem um formato virtual do tecido que eles querem imprimir. Eu acabei de fazer um exemplo de uma estrutura tubular, ou um vaso sanguíneo. Esta é uma interface muito boa, porque é muito fácil de usar. Por exemplo, você pode ver que estou clicando nesses pontos. Isso vai definir se o material vai ser em gel ou não, ou se é um tipo de célula que a impressora vai ter que imprimir. Então nós temos uma célula, A, B ou C, por exemplo. Isso. E cada uma delas seria um tipo diferente, teriam cores diferentes? Com certeza. Posso tentar? Claro, certo? pode testar. Então até o médico pode projetar um vaso sanguíneo. Quantas células teriam em cada um desses círculos? Estamos falando de algo em torno de milhões de células para cada vaso sanguíneo. Isso é bem impressionante. É uma ferramenta CAD que você poderia utilizar normalmente para criar um quadrado ou outro desenho na tela. Mas neste caso, nós estamos usando este programa para criar não apenas um objeto, mas material celular, um vaso sanguíneo neste caso. Transformar estruturas celulares virtuais em realidade é um desafio. Primeiro, você precisa da matéria-prima, a biotinta para a impressora. Neste caso, células de fígado humano, que são incrivelmente parecidas em tamanho com as gotas de tinta de uma impressora normal. Para esse teste, vamos imprimir um fígado em miniatura. Ele vai ter apenas meio milímetro de profundidade e 4 milímetros de comprimento, mas pode ter as mesmas funções de um fígado de verdade. Oi, Vivian. Então aqui está a impressora e eu estou vendo 2 cartuchos diferentes. O que tem nesses cartuchos? Se você olhar para esse cartucho, vai ver que temos células básicas. E nesse aqui, temos células que produzem bastante material de apoio. O princípio da bioimpressora é similar à maneira que as impressoras normais produzem palavras.
Seguindo o projeto do computador, a impressora 3D cria lâminas de biopapel compatíveis com as células, feitas de colágeno e tutano, para manter as células no lugar temporariamente. Depois, ela imprime os agrupamentos celulares vivos no biopapel gota a gota. Cada gota de biotinta tem aproximadamente 250 micrômetros de largura, um pouco maior do que um fio de cabelo humano. A precisão é fundamental. Essa é uma das coisas mais poderosas sobre a impressora 3D. Nós temos a capacidade de controlar para onde exatamente as células vão. Nós podemos colocá-las exatamente onde queremos e depois só esperamos que elas façam aquilo que sabem fazer e formem tecidos. Essa é uma das coisas incríveis deste processo. Assim que as células são posicionadas, a natureza faz o resto. Por serem mantidos vivos em incubadoras, os grupos celulares começam a se fundir, criando mais estruturas de tecidos complexos. Podemos ver os tecidos que imprimimos ontem e ficaram incubados durante a noite. Da impressão ao período de incubação até a cultura leva 24 horas. Então isso está pronto para ir para a toxicologia ou até mesmo além disso. A questão é, quanto tecido impresso se parece com a realidade? Eu vou cortar um pedaço de um fígado humano para comparar. É um material muito fino e delicado. Vou cortar com 5 micrômetros de espessura, o equivalente a uma camada de célula. E assim que a camada estiver na lâmina, eu posso aplicar a coloração, colocar no microscópio e ver o que temos aqui. Eu estou segurando um pedaço de fígado humano, uma camada bem fina com coloração. Vocês podem perceber que a complexidade do fígado, que é o principal órgão do nosso corpo responsável por desintoxicar o sangue. A Organovo também imprimiu células de fígado humano. São células de fígado humano impressas em 3 dimensões a partir da célula-tronco. Isto é comparado com um fígado humano comum? Seria a mesma coisa? Seria. O tecido é altamente viável. As células estão bem saudáveis. Elas estão bem organizadas e nós podemos fazer tudo isso num processo automatizado e gerado por computador. O sucesso da bioimpressora 3D significa que estas células hepáticas já podem ser utilizadas em pesquisas científicas para testar remédios e estudar doenças. E como o tecido tem o mesmo DNA do seu doador, estes testes podem ser feitos sob medida para os pacientes. É um grande avanço da medicina. Então, Keith, como você vê isso no futuro? Bom, num futuro distante, nós esperamos que com esta tecnologia possamos pegar as células de um paciente e colocá-las num local específico e criar um órgão para um eventual transplante. Estamos em um século bem emocionante para o futuro da medicina. As transformações da impressão 3D, a engenharia de tecidos, as ferramentas CAD, a genômica, tudo está se integrando e interagindo para que sejamos capazes de criar novos órgãos e novos tecidos de novas maneiras impressionantes. Isso mesmo. They've set 2015 as a date to begin tissue graft trials in humans. With bioprinted liver tissue a reality, this thought-provoking field is advancing rapidly. Clearly, there is a long way to go before whole organs like the kidney could be printed. I hope that doesn't remain a fantasy. But of course a world of fantasy is evolving just as fast as any other, and I've heard whispers of a virtual reality entertainment system so immersive, it makes you react like you're really there. In the lucrative world of entertainment, virtual reality has been an elusive dream for decades. Frankly, it's been disappointing. Will we ever be able to engage so completely that what is real and what is imaginary becomes a distinction just in our minds? A team in California claim they've made a breakthrough. Chris Elias-Smith is on his way to field test a futuristic headset they have developed, and to find out if it warrants all the interest it's generating. Quando eu era criança, a realidade virtual abria as portas para qualquer universo que eu pudesse imaginar. Eu poderia ser um guerreiro, um capitão de nave espacial, um piloto de snowmobile, qualquer coisa, em qualquer lugar e a qualquer hora. E a tecnologia da realidade virtual estava chegando perto. Sai da frente, sai da frente! Snowmobiles e árvores não se misturam. Isso é grande, é barulhento, muito rápido, mas não é realidade virtual. Você ganhou a medalha de ouro. Primeiro lugar. Pode dançar, pode dançar. É isso aí. Os governos e as empresas estão gastando milhões de dólares em pesquisas com realidade virtual. Esse é um sonho de ficção científica, mas nunca deu certo no nosso mundo cotidiano. Será que isso está prestes a mudar? Eu estou no sul da Califórnia para encontrar Palmer Luckey.
Ele conseguiu fazer a realidade virtual funcionar, eu vou entrar. E se existe algum segredo lá dentro, vou descobrir o que é. Palmer Luckey. Tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo. E então, Palmer, você provavelmente sabe melhor do que ninguém que as pessoas têm tentado criar uma realidade virtual nos últimos 20